Arrow e Agents of S.H.I.E.L.D. foram dois marcos nas produções de super-heróis na TV, e hoje a gente vai comparar os finais dessas duas séries e decidir quem teve o melhor encerramento. Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu não quero treta, eu quero apenas que vocês confiram as minhas análises e que a gente possa chegar a uma conclusão. Sem clubismo, sem ser Marvete, sem ser decenalta, apenas analisando alguns aspectos para decidir quem terminou melhor, Arrow ou Agents of S.H.I.E.L.D. Arrow estreou lá em 2012, depois do final de Smallville, e teve a missão de reiniciar as séries da DC na televisão. A série pegou muitos elementos da trilogia do Christopher Nolan do Batman, e por isso começou com um tom mais sombrio e realista, tanto que a série não tinha o objetivo de chegar ao Arqueiro Verde de início, tanto que a cidade era Starling City, não Star City como é nos quadrinhos. O herói não era chamado de Green Arrow, ele não tinha máscara, enfim, era algo bem mais violento e realista. Com o passar dos anos as coisas foram mudando e ela criou todo esse universo que é o Arrowverse e ficou bem diferente do como ela era no início. Mas Arrow, sem dúvidas, é uma das produções mais importantes para esse ramo de quadrinhos que a gente gosta tanto de assistir nas telonas e nas telinhas. Já em 2013 estreou Agents of S.H.I.E.L.D., pegando o hype do primeiro filme dos Vingadores e trazendo de volta o agente Coulson, que morreu no filme dos Vingadores, e a campanha Coulson Lives fez com que a série fosse desenvolvida, e o principal mistério era descobrir como que o Coulson voltou à vida, além de observar todas as conexões que a série teria com o cinema. E esse foi um dos seus diferenciais no começo. A série era totalmente integrada aos filmes, ela tratava de assunto dos filmes, ela trazia personagens dos filmes, como o Nick Fury, a Maria Hill, a Lady Sif, então tinha conexões bem diretas. Com o passar dos anos, as coisas foram se distanciando, teve a quebra de relacionamento da Marvel TV com o Marvel Studios, e Agents of S.H.I.E.L.D. ainda seguiu conectada, claro que não tanto mais de forma direta como era antes, mas ainda assim tinha suas conexões com o MCU. E 2020 foi o ano em que essas duas séries chegaram ao fim. Arrow terminou na sua 8ª temporada e Agents of S.H.I.E.L.D. na 7ª temporada. Então agora vamos analisar alguns detalhes para ver qual série teve o melhor encerramento. Expectativa. A última temporada de Arrow foi recheada de expectativa pela construção da crise nas Infinitas Terras. A série teria apenas 10 episódios na sua temporada final e ela seria praticamente toda dedicada a construir o arco da crise nas Infinitas Terras. Quebrou-se um pouco da expectativa ao saber que não teríamos a atriz Emily Bett, a Felicity Smoke, como personagem regular da última temporada, o que causou um estranhamento em muita gente. Então as expectativas antes da temporada sair eram bem mistas, pessoas desconfiadas do que poderia acontecer com Arrow. Agents of S.H.I.E.L.D. estreou com sua última temporada já sob bastante expectativa, principalmente pelo que foi o final da temporada anterior, com os personagens viajando no tempo. Já saberiam que teria apenas 3 episódios, assim como a 6ª temporada, e ficou aquela expectativa com as viagens no tempo, de para onde eles iriam, de quais personagens eles poderiam encontrar. Então eu acho que em aspecto de expectativa, a última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. superou a última temporada de Arrow, então ponto para Agents of S.H.I.E.L.D. Enredo. O segundo detalhe que a gente deve analisar é o enredo das duas temporadas. Arrow teve 7 episódios dedicados a plantar terreno para a crise nas Infinitas Terras. Depois teve o episódio da crise nas Infinitas Terras. Teve o episódio piloto de Green Arrow Encounters, que pode ser uma série que vai rolar no futuro com os personagens de Arrow. E o último episódio, que foi o desfecho da série. Então, boa parte da trama da última temporada não foi uma história de Arrow propriamente dita. E isso faz com que a série perca alguns pontos na minha análise. Já Agents of S.H.I.E.L.D. teve um enredo envolvendo viagens no tempo, em que os agentes da S.H.I.E.L.D. precisavam impedir os Chronicles de destruir a S.H.I.E.L.D. e assim conseguir transformar a Terra em Crônica 3. Então o enredo de Agents of S.H.I.E.L.D. foi muito mais empolgante, foi muito mais instigante, e
com muito mais relação direta com todas as temporadas da série. Então, Agents of S.H.I.E.L.D. marca mais um ponto nessa análise. Execução. Mas de nada adianta um bom enredo se ele não for bem executado. E a última temporada de Arrow teve aspectos bem legais na sua execução. A gente viu a Terra 2 sendo destruída pelos efeitos da crise. A gente viu o Oliver Queen se encontrando com personagens do passado, como a Tia Queen, como a Nyssa. Então teve coisas legais nessa última temporada de Arrow, sim. Mas Agents of S.H.I.E.L.D. vai ganhar mais uma vez o ponto de execução, porque ela soube aproveitar os detalhes da viagem no tempo. Claro que com todas as restrições que Agents of S.H.I.E.L.D. poderia fazer, não teve aquelas conexões mais diretas que a gente esperava com os filmes do universo Marvel, não teve a aparição da Peggy Carter, o que pra mim foi uma falha, mas a gente compreende algumas coisas que eles tiveram que decidir. O que eu não gostei é que eles deixaram de chamar alguns atores que poderiam participar, como por exemplo o ator que faz o Grant Ward, que ele falou que ele não foi convidado e que se fosse convidado ele faria sim uma aparição na última temporada. Então, em execução, eu vou dar um empate. Então fica um ponto para Agents of S.H.I.E.L.D. e um ponto para Arrow, ainda que eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. foi um pouco superior, mas esses defeitos, eu acho que os defeitos igualam a parte da execução das duas temporadas. Destino do protagonista. Agents of S.H.I.E.L.D. tem vários protagonistas, inclusive eu acho que a Daisy Johnson é a principal protagonista, ela se tornou a principal protagonista no decorrer dos anos, mas para fazer uma análise personagem a personagem, eu vou analisar Coulson e Oliver Queen. Em Arrow a gente teve o Oliver Queen já com o Monitor, fazendo as missões para o Monitor, ele tendo que abandonar a família, abandonar a Mia recém-nascida junto com a Felicity, para poder cumprir as missões que o Monitor determinou a ele depois do acordo que ele fez com o Monitor em Elseworlds para salvar a Cara Danvers e o Barry Allen. Então, a jornada do Oliver até o episódio 7 dessa temporada de Arrow foi trilhar o caminho para a Crise nas Infinitas Terras. Já a participação do Oliver na Crise das Infinitas Terras, dele morrendo, se tornando o Espectro, eu achei que ficou um pouco a desejar, principalmente a primeira morte dele não foi muito bem feita. Depois, a transformação como Espectro poderia ter sido melhor trabalhada anteriormente, e o desfecho dele, derrotando em primeiro momento o Anti-Monitor e criando um novo multiverso, foi muito bacana pro personagem, mas eu ainda acho que o Oliver merecia mais, merecia um final melhor. E ele termina a série junto com a Felicity em uma espécie de limbo, mas é isso que a gente tem de informação do final do Oliver. Já o Coulson, ele retorna com um LMD após ter ficado de fora da 6ª temporada, ele só apareceu em flashbacks, e o Clark Gregg interpretou o Sarge, que era um personagem que tinha a aparência do Coulson em algumas memórias, mas não era o Coulson. Na 7ª temporada a gente tem o Coulson LMD, com todas as memórias, com todos os trejeitos, e é muito divertido ver o Coulson raiz de volta, e foi muito legal toda a jornada do Coulson LMD, ele reconhecendo o Daniel Souza e se mostrando como um verdadeiro fã. Então a atuação até do Clark Gregg foi muito boa nessa última temporada, e o desfecho do personagem, ele ficou vivo, ele tá andando pelo mundo, a gente pode ainda ver o Coulson de volta caso a Marvel queira utilizá-lo. Então, destino do protagonista, para mim, o desfecho do Coulson foi mais satisfatório que o desfecho do Oliver Queen. Ponto para Agents of S.H.I.E.L.D. Encerramento da história. Agora não falando do destino dos protagonistas apenas, mas do final que as séries tiveram. Agents of S.H.I.E.L.D. terminou com a derrota dos Chronicles, com os agentes combinando encontros esporádicos a cada um ano, mas eu acho que o final de Agents of S.H.I.E.L.D. deixou pontas para o futuro, é algo que a gente vai falar em outro aspecto aqui nessa análise, mas foi um bom desfecho que eu ainda esperava um pouco mais, principalmente das lutas finais, da batalha da Daisy com o Nathaniel Merrick, da própria vitória dos agentes sobre os Chronicles. Já a última temporada de Arrow, ela não teve uma história para ter um desfecho. Ela foi a construção da Crise nas Infinitas Terras, teve o episódio para introduzir Green Arrow and the Canaries, e o final foi mostrando como ficaram os personagens com as modificações que o Oliver Queen fez. Então, em encerramento da história, eu acho que o Agents of S.H.I.E.L.D. conseguiu superar o de Arrow, porque
teve uma trama para ser encerrada, enquanto a de Arrow não teve uma trama para ser encerrada, foi mais uma construção de futuro, tanto para a crise quanto para a futura série. Possibilidade de futuro. Agents of S.H.I.E.L.D. e Arrow terminaram com possibilidades claras de futuro caso os personagens venham a ser reaproveitados em outras produções. Tem um vídeo completo aqui no canal onde eu falo do que esperar do futuro dos personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. Você pode clicar no card para conferir. E sobre Arrow, o que eu acho que pode ter de futuro. Se Green Arrow Encounters for aprovada e a gente tiver a série, vai ser muito bacana rever uma parte dos personagens, ver a Mia, ver a sua história, que foi bem introduzida na sexta temporada e também no piloto Green Arrow Encounters. Fora alguns outros detalhes, né, como o Deagle ganhando o anel do Lanterna Verde, que foi muito legal. Já Agents of S.H.I.E.L.D. também deixou muitas pontas soltas, mas eu vejo menos possibilidade de futuro para os personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. justamente pelo Marvel Studios agora estar no controle das séries e deles não quererem tanto usar os personagens da Marvel Television. Então, em possibilidade de futuro, eu vejo o CW tendo mais chance de usar as histórias que foram deixadas de Arrow. Então vai ponto para Arrow nessa. Então esse é o resultado final. Agents of S.H.I.E.L.D. ganha em quem teve o melhor encerramento. Analisando todos esses detalhes, eu cheguei à conclusão de que o final de Agents of S.H.I.E.L.D. teve mais aspectos positivos que o de Arrow, e assim eu acho que o final de Agents of S.H.I.E.L.D., a forma como a série encerrou, foi melhor do que a de Arrow. Mas isso significa que eu não gostei de Arrow, ou que eu gostei de tudo de Agents of S.H.I.E.L.D.? Não é bem assim. É analisando esses detalhes, esses pontos que eu coloquei aqui em discussão, e você nos comentários deve trazer outros pontos, outros aspectos e deixar o que você achou dos finais, dos encerramentos de Arrow na 8ª temporada e de Agents of S.H.I.E.L.D. na 7ª. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, que a sua inscrição é fundamental para me incentivar a gravar novos conteúdos aqui sobre cultura nerd, sobre outros detalhes. Se inscreva no meu canal de games Eider Joga, eu posto vários vídeos de games lá, é bem legal, você vai curtir bastante. E é isso aí, galera, muito obrigado a todos pela companhia neste vídeo, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau.